Ok, então quer dizer que o meu link está bugado. Ok, sem crise. Vamos remover, colocar de novo. Talvez agora. Boa noite para quem eu ainda não disse boa noite. Seja muito bem-vindo. Sou o Fábio Vedovelli e sou web developer. Muito prazer. É claro que eu reconheço muitos dos nomes que estão presentes na sala hoje, então muito obrigado por vir prestigiar este evento. E ele será coisa rápida, pois realmente. Ô Fabinho, tudo bem? Vitor? É, é isso aí, Vitor. Nem começamos ainda, tô começando agora. E então é isso. Eu vou falar um pouquinho sobre o Presenter, que é uma forma de você formatar os dados antes de apresentá-los ao usuário da app. E se você não tem ideia de como isso se encaixa no seu fluxo de desenvolvimento, eu peço que segure a onda aí, pois em alguns minutos você vai ter uma boa noção do que isso significa. É realmente uma coisa muito simples de implementar, mas que facilita muito o seu dia a dia como desenvolvedor. A gente da comunidade Laravel, e eu acho que o PHP como um todo, o pessoal vem falando bastante ultimamente sobre a adoção de padrões de desenvolvimento, design patterns. E os princípios solid, eles estão bastante em evidência hoje em dia, principalmente o S, que é o princípio da responsabilidade única. Então, ao invés de você ter classes com múltiplas responsabilidades e muito código, muito pesada, muito difícil de manter, você quebra seu código em diversas classes, diversos arquivos, e aí você coloca só coisas relacionadas ao mesmo tipo de funcionalidade. E com isso, você consegue melhorar a sua relação com o seu próprio código, pois fica muito mais fácil de você se encontrar ali. E com as views não é diferente, tá ok? É muito comum você se empolgar, já que no caso do Laravel, as views são arquivos PHP como qualquer outro, e exatamente por isso aceitam todos os métodos disponíveis no PHP, ou pelo menos quase todos. Então, eu já vi muito código de aplicativo Laravel com as views cheia de lógica. E isso não tem a menor lógica, pois a responsabilidade das views é simplesmente conter o seu HTML e mostrar informações para o seu usuário. A lógica para formatar os dados, ela precisa ficar em outro lugar. E é isso que eu pretendo mostrar para vocês na noite de hoje. Então, estão preparados? Posso seguir? É isso aí. O Vitor é o meu assistente e ele foi eleito como meu assistente por pura competência. Vamos que vamos. Então vamos lá. A previsão é durar 1 hora, não mais do que isso, tá bom? Aí depois eu vou me colocar à disposição de vocês para responder perguntas. As perguntas podem ser sobre Laravel em geral, não precisa ser só sobre o Presenter, tá? Então você pode perguntar sobre Laravel, até PHP, Design Patterns. O que eu puder e souber responder, farei com o maior prazer, tá bom? Então, pertinho aqui, nesse quadradinho onde tem o chat, vocês percebem que tem uma aba aí, são 3 abas na verdade, uma delas é perguntas. Então eu peço, se você nunca esteve no ambiente, no Treinaton, eu peço que você faça a sua pergunta no local certo, porque se você colocar a sua pergunta no chat, com certeza ela será perdida e eu não verei, tá bom? Porque o chat geralmente tem muito movimento e quando eu estou apresentando eu nem estou olhando para o chat. Então eu peço que você faça a sua pergunta no lugar certo, isso cria uma fila e eu respondo as perguntas feitas na ordem que elas foram feitas. Então isso é o mais justo. Legal, então vamos lá. Eu tenho uma pequena apresentação de slides aqui com 15 slides e aí eu vou utilizar para dar
para ser o guia do que eu pretendo falar para vocês. É óbvio que depois dos slides eu vou compartilhar a minha tela e aí eu partirei para a codificação, que é o que todo mundo espera. Então, vamos lá. Muito prazer, meu nome é Fábio Vedovelli e este é o meu endereço online, onde você encontra o meu blog com alguns posts sobre desenvolvimento web e só desenvolvimento web. Eu não costumo colocar opiniões pessoais no blog. Já fiz isso no passado e não deu muito certo. E eu tenho lá os meus screencasts, meu portfólio, etc e tal. Então, você é bem-vindo a fazer uma visita. E é isso aí. Eu gostaria de aproveitar também para fazer um belo de um jabá. Eu vou colocar o jabá primeiro para que eu não esqueça de fazê-lo. Eu tenho a segunda turma do meu curso de Laravel 5.1 pela Eduqui, tá? Que é onde estamos agora. Serão 4 sábados das 8 ao meio-dia, se iniciando no dia 12 de setembro e terminando no dia 3/10. Se você tiver a intenção de fazer o curso, mas não tem os seus sábados à disposição, saiba que as aulas são gravadas, disponibilizadas para download. Então você pode assistir depois e ainda pode assistir mais de uma vez, tá? Fora isso, nós temos o fórum, onde você pode deixar suas dúvidas. E tanto eu quanto o Vitor, meu assistente, ou qualquer outro colega que saiba e tenha a intenção de responder, pode tirar a sua dúvida, lhe dar sugestões ou apontar um caminho para responder a sua questão, tá bom? Então, quem tiver intenção, tá aí o endereço bit.ly/laravelved, vai cair nesta página bonita aí. E eu aguardo vocês lá. Tenho certeza que vai ser um sucesso, tanto quanto foi a turma A, que o pessoal gostou bastante do meu curso. Vamos lá, jabá feito, vamos ao que interessa. Então vamos lá, qual que é o problema? Como desenvolvedores, nosso papel, nossa missão na vida, enquanto desenvolvedores, é resolver problemas. A gente faz isso o tempo todo. E o Presenter, que faz parte do padrão chamado Decorator, tá? Ele resolve um problema bem específico, que é dados armazenados no banco tendem a ter um formato amigável para queries. Os dados eles precisam ser localizados e localizados de forma rápida. Muitas vezes você faz uma query que busca por informações em 2 colunas numa tabela e faz um join em mais 2 ou 3 em outra tabela. Então, os dados eles precisam ser amigáveis para as queries, não para a compreensão humana. E quem é o humano neste caso? É o seu usuário, é o cliente da sua aplicação. Então, apesar do banco de dados ter os dados formatados para ele, a finalidade destes dados é a visualização a partir do cliente. Então nós temos aí um problema que precisa ser resolvido. Vejamos. Aqui está. Eu tenho aqui um print screen de uma tabela e aí eu gostaria de analisar com vocês essas colunas. Não todas, mas algumas delas. Primeiro, a primeira coluna chama-se fee e isso remete diretamente a valor. Então, estes dados que estão na primeira coluna, eles são valores, moeda. Porém, eles não têm o ponto de divisão do milhar para a centena e a divisão para o decimal, para os centavos, está com um ponto. Então, ele é um float, o que facilita a busca pelas informações no banco de dados. Porém, você não vai mostrar assim para o seu usuário. Tem gente que é relaxado e até mostra. Mas normalmente não, né? Nós estamos aqui para fazer um trabalho caprichoso e entregar para o usuário a melhor experiência que ele possa ter, né? Isso ajuda, incentiva o usuário, o seu cliente, a botar a mão na carteira e te pagar o que você merece receber, certo? Então nós somos caprichosos e nós queremos formatar essa informação para passar para o usuário. A mesma coisa no percentual. Eu gostaria de ter um percentual com algo que indique que é um percentual. E aí eu quero já pular direto para a terceira e quarta colunas, que é On Domain e Integration ERP.
Então, nós temos ali o 1, e isso me leva a crer que o outro valor é o 0. Ou seja, isso é um booleano. Só que no MySQL, o comum é você armazenar 0 ou 1. Mesmo que ele armazenasse true ou false, você não vai mostrar para o seu usuário nada disso. Você quer mostrar um sim ou não, que é algo que ele pode compreender. E por fim, na última coluna, a data de criação do registro, perceba que nós temos uma data ali num formato meio esquisito. Assim, esquisito para o público leigo. O programador sabe exatamente o que significa. É uma data em formato de banco de dados, ou pelo menos uma data em formato do MySQL. O ano primeiro, depois o mês, o dia e depois o horário composto de hora, minuto e segundos. Tá legal? Então, tudo isso precisa ser formatado para ser passado para a view. Como que ficaria? No final das contas, isso é o que eu, como desenvolvedor caprichoso, gostaria que fosse mostrado ao usuário. E é este o problema que nós vamos resolver utilizando o Presenter. Ok, eu vou tomar um gole d'água aqui. O Vilas, boa noite, Vilas, tudo bom? Essa janela do quiz aqui, ela tá abrindo e fechando, sozinha para vocês? Sim, para mim também. Eu acho que toda vez que alguém abre, acaba abrindo para todo mundo. Então eu vou pedir um favor para vocês aí. E isso é algo que eu não tenho como garantir que os que vão chegar depois já vão estar sabendo. Por favor, não toquem nessa janela. Eu vou fechar aqui, tá? Eu sei que estamos falando com seres humanos, então pedir para não fazer é a mesma coisa que pedir para fazer. Mas eu peço que vocês prestem atenção para ajudar aí, tá bom? Legal. Eu vou passar isso pro pessoal responsável pelo Treinaton e eu tenho certeza que eles vão resolver rapidinho, tá? Ok. Então vamos lá. Eu tenho um problema. Eu preciso formatar meus dados para passar para as views. Então, não, Vilas, eu não vou mostrar a cara não, que eu tô muito feio. Ok. Então, onde eu devo formatar? Nós estamos aqui falando de Laravel, tá? Existem diversos lugares onde eu posso formatar, né? Quem não conhece o framework logo vai querer formatar isso no arquivo de rotas. Não, pelo amor de Deus. Mas, mesmo quem já conhece, tem uma tendência a querer formatar isso aí no model. Ou seja, o model é o responsável por me devolver a informação que ele obtém no banco. Correto? Ok. Então por que eu já não formato ali e me livro do problema? Não, não é bem assim. Na view, direto na view, cara, se for para escolher entre o model e a view, faça no model, porque na view, pelo amor de Deus, não. Quando eu começar a codificar isso daqui, eu farei as coisas direto na view e vocês vão direto já se ligar o quão porco isso fica. E vocês vão concordar comigo, tá bom? Então veja, não e não. Você não vai formatar nem na view e nem no model. Para isso, nós vamos colocar uma classe intermediária diretamente ligada ao model e que se chama Presenter. Então eu tenho uma representação aí bem tosquinha, para falar a verdade, mas é algo que ilustra bem o que eu quero passar para vocês. Então veja, no quadro grande eu tenho uma view, ou pelo menos a representação do que se espera que seja uma view. E aí a view normalmente recebe um ou mais models, que quando chegam na view, ele já não tem mais um comportamento de model, ele é mais como um Data Transfer Object, né? Ou Value Object, como também se chama. Ou seja, ele é simplesmente um objeto que carrega informações. Então eu posso acessar as informações, por exemplo, na variável $product, agora eu estou lá na view, na propriedade name. Legal. Mas, se eu quiser mostrar a data formatada, aí eu já utilizo o presenter, que é passado junto com o model. Então perceba que ali, na terceira linha do quadro view, eu tenho um $product, chama-se um método present,
que vai retornar uma instância do presenter que está ligado ao model, e aí uma propriedade chamada created@, é invocada para trazer os dados. Tá legal? E aí, no lado direito, eu quis mostrar aqui, o presenter ele está diretamente ligado ao model. Não existe um presenter atuando sozinho. Tá legal? Isso vai ficar bem mais claro quando a gente começar a utilizar essa bagaça aí. Então vamos lá, vamos seguir. Ok, então veja. Eu tenho no dado puro, na informação pura, como ela veio do banco, na propriedade created@, eu tenho uma data no formato de banco de dados. Tá? Já a informação que eu gostaria que fosse passada para o usuário de forma mais amigável, no formato que ele está esperando, isso é feito no presenter, pois o presenter ele é uma classe bem limpinha e aonde você coloca métodos e regra de formatação, ou a gente pode até chamar de regras de negócio. Tá legal? Então, vou fazer um resumo aqui. Primeiro, o presenter é uma classe. Deve ser usada junto com o model. Repito, o presenter sozinho não faz nada, porque ele acessa, ele herda propriedades do model. Então, quando você está dentro de um método no presenter, quando você fizer uma referência à variável $this, é o model que você está acessando ali. E aí, acessando o model, você acessa as suas propriedades e nas propriedades você tem os valores que o model trouxe do banco de dados. E o presenter contém métodos públicos com as regras de formatação das informações. Tá legal? E por fim, óbvio que o presenter, por estar ligado ao model, ele está dentro do service container do Laravel, o que significa que eu posso utilizar qualquer helper do Laravel dentro do meu presenter. Tudo bem? Ok. Então chega de ladainha e explicação e vamos para o código. Está na hora de compartilhar a tela. Ok, então eu gostaria que vocês me dissessem se vocês conseguem ver aí a minha tela. Eu tenho o browser com... Está escrito Laravel 5. Pessoal, para quem chegou agora, eu peço a gentileza de não clicar ali no Quiz Links, tá? Porque essa janela ela fica abrindo sozinha para todo mundo. Obrigado. Isso, por favor, não cliquem no quiz. Legal. Então, já que todos estão vendo a minha tela, eu vou explicar o que eu já fiz para que a gente não perca tempo. Eu já fiz o que todo mundo está acostumado a fazer o tempo todo, ou pelo menos deveria, que é eu fiz uma instalação do Laravel. Só isso, tá? Instalei usando o Composer na minha máquina virtual, criei um virtual host local, você pode ver pela URL ali, webminar.app, e só configurei o virtual host. Estou lá com uma instalação do Laravel. Eu vou trabalhar direto no routes.php, não vou criar controller, não vou criar repositório, eu vou fazer tudo errado, mas eu vou fazer tudo errado porque a gente precisa ganhar tempo, tá legal? Então, se você está chegando agora querendo conhecer um pouco mais sobre Laravel, eu peço que você releve um pouquinho, porque, por exemplo, eu vou acessar o model direto no arquivo de rotas, e isso é uma coisa que não é recomendado, apesar de funcionar, tá bom? Então vamos lá. Chegando aqui no Sublime Text, eu vou abrir o arquivo de rotas, só para ver se o tamanho da fonte está legal, se vocês conseguem ver o que eu tenho ali. Beleza. Então, eu vou configurar o acesso ao banco de dados. Eu já tenho um banco de dados criado, eu chamei esse banco de dados de WebMinar. Eu vou até o meu sistema de gerenciamento aqui, vocês vejam que eu estou com o SQL Pro aberto e tem um WebMinar sem qualquer tabela. E aí, utilizando o Artisan, eu vou
rodar as migrations. Então, além das duas migrations padrão do Laravel, eu criei uma terceira migration chamada Create Products Table. E aí criou uma tabela onde eu vou armazenar uns produtos, tá? E com pouquíssimas informações, mas informações que de propósito eu as escolhi para que ela me permitisse demonstrar como que ela está no banco e como eu gostaria que ela fosse exibida para o meu usuário. Tá legal? Então, aonde está essa migration? Ela está aqui, ó, em Database, Migrations. Todo esse código-fonte eu vou colocar no GitHub para vocês, tá bom? Então não precisa se preocupar aí se você vai ter ou não. Então tá aqui onde as instruções para a criação da tabela, tá? Aqui se eu precisar fazer um rollback, eu estou fazendo um drop na tabela e é isso aí. E aí eu configurei também uma factory para quando eu rodar um DB seed, ou seja, para quando eu abastecer o meu banco de dados com dados fictícios, ele vai utilizar estas informações que eu configurei aqui, tá bom? E é isso que eu vou fazer agora. Então, voltando aqui no Artisan. Ok. Faltou habilitar a classe Product Seed. Então, aqui é a classe que vai criar 120 produtos, tá? Ou 120 qualquer coisa que eu determinei aqui, mas faltou colocar aqui. Ué, interessante. Ele já estava configurado. Só que eu criei com um salvar como, então eu preciso dar um composer dump para o Laravel ficar ciente de que a classe existe. Bom, agora o problema é outro. Bom, faltou o model. Eu acho que eu estou colocando o carro na frente dos bois. Peço desculpas. Eu vou criar o model product. Ok, model criado. Não preciso me preocupar em fazer uma relação do model com a tabela, porque meu model está no singular e o nome da minha tabela está no plural. Isso já faz com que a convenção, ao invés de configuração, entre em ação e aí faça o link entre eles automaticamente. Então eu estou aqui com os meus dedos cruzados para que eu consiga agora fazer o seed do banco. Beleza! E aí, voltando aqui no sistema de gerenciamento de banco de dados, eu vejo que agora eu tenho 120 registros que eu vou passar a utilizar nesta demonstração, tá? Os nomes são fictícios, os preços foi tudo gerado randomicamente. Se você nunca viu isso acontecendo, quem faz esse tipo de coisa é uma biblioteca chamada Faker, ok? Está aqui, ó, tá? Então, quando eu configuro a minha factory, eu recebo no método de callback uma instância do Faker e aí ele me permite gerar dados fictícios de diversos tipos. Por exemplo, para o nome, para a coluna nome, eu gerei uma sentença com 6 palavras. E é exatamente o que eu tenho ali. Cada uma dessas sentenças tem 6 palavras, ou pelo menos 6. Não, algumas têm menos. Então, pronto, já passei por mentiroso aqui. O bom é o seguinte, no final eu tenho ali um dado fictício que faz sentido. Beleza, vamos começar a trabalhar então com esses dados. Mas antes disso eu vou tomar um gole d'água, porque falar dá uma sede danada. Legal. Então eu disse que eu trabalharia no route. Então eu vou trazer aqui o arquivo de rotas. E eu vejo que o arquivo de rotas, nesta rota principal aqui, que é a rota de entrada do meu virtual host, ele está devolvendo uma view chamada welcome. E aí eu vou trazer essa welcome aqui, tá? Eu já sei que ela contém uma estrutura HTML, mas eu vou me livrar dela para criar a minha própria. Então, webminar presenter, eu vou criar aqui um HTML. E aí, voltando ao browser,
Agora nós temos um HTML e um texto que eu reconheço como sendo meu, como sendo algo que eu coloquei ali. Para facilitar um pouco, eu vou pegar o Bootstrap. Eu uso o Twitter Bootstrap para tudo, acho mó barato, me poupa bastante tempo. E eu vou pegar só o include do CSS principal. Voltando ao browser. Legal. Então, já está formatado, eu já posso começar a trabalhar com os meus dados. Deixa eu fechar o quiz aqui, pronto. Legal. Então, a primeira coisa, eu quero trazer estes dados do banco e passar para a view. Então, eu vou criar aqui uma variável products, que será todos os produtos e passarei para a view. Legal. Só para saber se realmente está chegando aqui, logo debaixo do H1, eu vou colocar products 0 to array. Só para ele dar um var dump no primeiro produto ali, só para saber se ele está trazendo. Beleza. Primeiro produto obtido de uma lista de 120 produtos. Então agora eu vou colocar dentro de uma tabela. Então vamos lá. Eu quero nome, descrição, criação e status. Legal. Então, eu tenho ali uma tabela com os produtos. Apesar de eu ter habilitado a paginação, eu não estou trazendo paginado. Eu vou mudar isso aqui agora. Vou dizer paginate 10. Vou dar uma corrigida aqui no HTML, porque eu quebrei alguma coisa em algum lugar. Deixe-me ver. Não, acho que não. Vamos lá. Ah, beleza, agora tá legal. Então veja, eu estou lá com a paginação habilitada, tudo tranquilo. Deixa eu diminuir um pouquinho esse 4 registros. Beleza. Então vamos lá. Eu tenho a informação trazida de forma crua do banco de dados para a minha tela. Ok? Mas tem muita coisa, isso aí tá feio, isso aí tá porco. Começa daí. Então eu quero diminuir a quantidade de texto da descrição que será mostrado para o usuário. Então a primeira coisa, falar, tá, um sub-str vai resolver isso aí, mas aonde eu ponho? Bom, eu estou começando agora, inexperiente, não sei do potencial das coisas que eu tenho na mão, então eu vou fazer direto aqui na view, afinal de contas é um PHP, né? E eu quero 50 caracteres e lá no final 3 pontinhos. Vamos ver como é que ficou. Aí já melhorou um pouco. Eu acho que eu posso até aumentar, né? Descrição menor que o nome tá meio esquisito. Então, vou jogar lá 150 caracteres. Beleza, já melhorou bastante. Ótimo. Então, agora eu quero mexer ali na data de criação. Então, vamos lá. Aqui, created at. Bom, sendo PHP, posso jogar um date. E aí,
dia, mês e ano. Acho que isso vai formatar a minha data. Pois é, não foi. Será que eu esqueci como se usa date? Bom, mas eu sei que, vamos esquecer o date. Eu vou utilizar uma classe que já vem com o Laravel e que se chama Carbon. O nome Carbon vem de carbono 14, que é a técnica utilizada para determinar, de forma aproximada, a idade de objetos muito velhos. Então, em homenagem a essa técnica, o criador da biblioteca a batizou de Carbon. Então, Carbon, parse, e aí eu ganho um objeto Carbon, e aí eu posso usar o format. Aí sim, eu vou passar o meu dia, mês e ano aqui. Aí, agora eu acho que vai funcionar. Beleza, funcionou, tá? Legal. Então, eu já estou começando a formatar as coisas. Está ficando mais agradável para o meu usuário. Ele já está ficando mais feliz. Será que a pessoa que está trolando aí, abrindo e fechando o quiz, poderia... Será que você poderia colaborar e parar de fazer bagunça? Ok. Obrigado. Deixa eu fechar aqui. Ok. Então vamos lá. Eu formatei a data de criação. E aí agora o status é o seguinte, o que significa esse status aí? Eu tenho uma data. Então eu vou lá no banco de dados e aí, veja, essa data é a data de publicação. Então, eu estou tratando da seguinte forma. Eu sei que está publicado quando existe uma data, tá? Então, deixa eu pegar aqui sei lá, terceiro registro, eu vou mudar na mão mesmo para 000. Deixa eu pegar e fazer mais alguns para poder ter o resultado desejado. Beleza. Então, deixa eu ver se isso está refletido aqui na interface. Beleza. Eu tenho aqui o terceiro registro com 000, tá? Então, é o seguinte, quando for 000, eu sei que este registro não está publicado. Quando tiver uma data, eu sei que ele está publicado. Então, eu vou colocar essa lógica aqui, com um ternário. Se for igual a isso aqui, eu vou dizer que ele está inativo. Caso contrário, ativo. Voltando aqui. Ok. Ativo, ativo, inativo e ativo. Bom, eu atingi o meu objetivo. E isso é certo. Tá legal? Só que eu atingi o meu objetivo de uma forma um tanto quanto amadora. Por quê? Eu estou colocando formatação, regras de formatação dentro da minha view. E isso, depois de muito tempo, acaba tornando a sua view, que já é naturalmente carregada por conta do HTML, que é falastrão, acaba se tornando mais carregado ainda. Pior ainda, se eu preciso desse tipo de regra em diversos lugares ao mesmo tempo, não tem como eu criar uma classe Py e estender para reaproveitar o código. Ou seja, isso aqui não é DRY, que é Don't Repeat Yourself. Você vai se pegar reescrevendo esse tipo de coisa o tempo todo. Então, eu vou voltar ao que era antes, para que a gente possa fazer no local correto. Então, aí é que entra o presenter. O que acontece? Eu vou criar uma camada intermediária entre o model e a view,
E aí, esta camada intermediária vai conter propriedades contendo as informações já formatadas. E aí eu poderia fazer algo desse tipo aqui, ó. Product, eu vou até fazer todos de uma vez. Present, e aí eu vou dar um nome diferente da propriedade original. Short description, por exemplo. Aqui eu vou colocar created at, e aqui eu vou chamar de status. Neste momento, se eu atualizar a minha página, eu vou receber um belo de um erro. Por quê? Não existe o método present no meu model. E aí eu vou implementar isso agora. A implementação do present ela é meio chatinha, porque tem algumas coisas que não são óbvias logo de início. Mas, claro que a comunidade vem em nosso socorro, e neste caso ninguém menos que o Jeffrey Way, do LaraCasts, que fez uma das implementações do presenter mais simples que eu já vi. Legal? Então, nós vamos começar instalando um pacote chamado LaraCasts Presenter. Para isso eu vou utilizar o Composer. Composer Require. Aguardemos só um pouco. Pessoal, o compartilhamento tá... Vocês estão vendo aí a minha tela? Tem alguém com problema aí? Ok. Seria legal, todo mundo que teve algum tipo de problema, conexão, qualidade de tela, perda de conexão, eu peço que reporte para mim, tá legal? Para que eu possa passar para o pessoal que desenvolve o Treinatom para que eles possam identificar e corrigir os problemas, tá? Caso realmente sejam problemas. Então, o pacote está instalado e agora eu vou seguir as instruções para utilizá-lo. Então, a primeira coisa é criar uma classe Presenter. Mas antes disso, eu preciso determinar aonde eu vou acondicionar a minha classe. Para isso, eu vou criar um namespace com o nome meu. Então, aqui dentro da pasta app, eu vou criar um novo diretório chamado WebMinar, pois eu não dei um nome para esta aplicação. Lá dentro, uma outra pasta chamada Presenters. E finalmente dentro dela, eu vou criar um arquivo chamado product presenter.php. Dentro deste arquivo eu vou colar a classe sugerida pela instrução de instalação, tá legal? E aí, agora que eu criei a minha pasta, eu preciso fazê-la conhecida para o Laravel. Isso é fácil, é só ir no Composer JSON. Na instrução PSR4 é onde eu determino onde estão os meus namespaces. Já tenho lá o app, eu vou criar um chamado WebMinar. Tendo feito isso, eu preciso retornar ao Composer e dar um dump para que ele gere o autoload e com isso torne o meu namespace conhecido do Laravel. E aí agora eu acredito que a minha classe esteja pronta para uso. Eu preciso só acertar aqui o nome para Product Presenter. E aí eu vou remover estes métodos aqui, pois eu vou criar os meus próprios. Legal. Voltando às instruções, eu preciso fazer uma pequena alteração no meu model. Meu model chama-se Product. E aí,
Legal. Então vejamos. Vou recapitular. Dentro do meu recém-criado namespace, que eu chamei de WebMinar, dentro da pasta Presenters, eu criei uma classe chamada Product Presenter, que estende o presenter provido pelo pacote do Laracasts. Coisa simples. Já no meu produto, eu importei um trait, legal? E esse trait vai conter os métodos necessários para a implementação do presenter, mas para que eu o utilize, simplesmente eu digo que o meu model vai utilizar esse trait. Tá? E se você não sabe o que é trait, são arquivos que contêm métodos que podem ser compartilhados entre diversas classes. Tá? Por fim, eu crio uma variável protegida que vai conter uma referência à minha classe do presenter. E é só isso. Vamos começar a configurá-lo. Voltando aqui à view, olha só, eu tenho 3 métodos que eu gostaria de ter no meu presenter. Short description, created at e status. Eu vou copiá-los e aí já vou criar os métodos todos de uma vez. Utilizando os recursos do Sublime Text 2, que eu tanto gosto. Legal. Beleza, tenho lá todos os métodos. Então, vamos começar a fazer a formatação. O que eu farei aqui nada mais é do que colocar a mesma formatação que eu utilizei na view diretamente. Então, aqui eu vou retornar. Eu tinha utilizado substr, e aí, qual será a string? Description, 0, e aí eu vou colocar quantity. E o quantity será passado ou terá um valor padrão de 100. Se eu não passar nada, o 100 será utilizado. E aí, nesses daqui, por enquanto, eu vou deixar só um teste e no status, teste 2. Primeiro eu vou ver se está funcionando. Depois eu volto aqui e explico o que eu coloquei dentro deste método short description. Legal, continua funcionando, ok? Então veja, o que eu fiz aqui foi acessar a propriedade description para cada um dos models que foram passados para a view, e aí eu coloquei a regra numa classe e não mais na view. Tá legal? E aí eu posso até concatenar aqui e já mandar com os 3 pontinhos. Tá legal? Mas isso aqui tem uma coisa a mais. A partir da view, perceba que eu estou acessando como propriedade. É uma das características da implementação do presenter. Você pode acessar tanto como um método, ou para ficar mais limpo, você acessa o método como se fosse uma propriedade. E já que eu coloquei o método esperando uma quantidade, agora eu posso passar aqui, por exemplo, a quantidade que eu quiser. E aí este método já pode ser configurado a partir da view, e aí em cada lugar que eu utilizar produtos, eu posso colocar um tamanho de descrição diferente. Então, se eu não passar nada, ele vai me devolver 100 caracteres. Se eu passar a quantidade, ele vai respeitar a quantidade que eu passei. Legal, né? Então vamos implementar o resto aqui rapidamente. Então, só recapitulando, toda vez que eu fizer uma referência ao this, eu estou, na verdade, falando sobre o model. Então, por exemplo, eu vou dar um dump and die ali e atualizar. Perceba que, aqui, ó, entity product, tá ok? Na verdade, o this se refere ao product presenter, mas a entidade que faz parte dele é o product. E aí eu tenho description à minha disposição, bem como o name, por exemplo. Tá legal? Então, todas as propriedades e valores contidos que estão à disposição do model estão à disposição do Product Presenter. Vamos lá, vamos continuar. Aqui, eu sei que quando eu tenho as colunas no banco de dados created at e updated at, e elas são do tipo timestamp, ok? Eu recebo automaticamente uma instância
do carbon. Perceba lá na última coluna onde eu dei o dump and die. Ele não está trazendo o string da data, está trazendo um objeto do tipo carbon. E tendo este objeto já abastecido com a data, eu tenho várias coisas que eu posso fazer com ele. Por exemplo, eu posso retornar this created at format, dia, mês e ano. Isso já me trará a data formatada. Só um instante que ele está pensando. Provavelmente eu fiz alguma coisa errada ali. Return this created at format. Eu fiz alguma coisa errada nessa linha aqui. Deixa eu só tirar e testar de novo. Realmente. Me aguardem só um pouquinho para eu testar aqui e ver o que eu fiz. Return this. Bom, agora funcionou. Perceba que eu coloquei um formato diferente, que ao invés de ser uma data formatada, ele disse 24 minutos atrás. E aí, conforme o tempo vai passando, daqui a alguns segundos ele vai mudar para 25 minutos atrás e assim por diante. Deixa eu tentar voltar aqui para o format. Provavelmente a string que eu passei não estava legal. Bom, agora deu certo, não sei. Alguma instabilidade na minha virtual machine. Então perceba, eu tendo o carbon, uma instância do carbon abastecida com a data, eu posso formatá-la da forma que eu determinar. E aí eu posso até passar algum parâmetro aqui que vai indicar qual é o formato, ou se eu quero diff for humans e esse tipo de coisa. Tá legal? E aí, por fim, eu quero fazer algo parecido com o status. Mas, neste caso, eu não quero formatar coisa nenhuma. Eu quero verificar o quê? O published at. E aí eu vou dizer status é igual a publicado. E aí eu vou retornar o status. Nesse momento ele vai retornar só publicado, porque eu não estou verificando nada. Todos estão publicados. Mas, agora eu vou colocar um if. Se o published at for igual aí o status será não publicado. E aí ele vai determinar, e antes da informação chegar na view, na interface, ele faz essa conversão dos dados, mantendo o seu model intocado, tá? Aí, uma pessoa, um desenvolvedor mais experiente, pode estar se perguntando, peraí, mas o próprio Laravel me dá a condição de fazer isso no model. Seria a questão de colocar um data mutator, ok? Sim, isso é verdade. Eu posso vir aqui no model e aí eu posso dizer public function set published at attribute, recebo o valor, faço alguma coisa com esse valor e retorno o valor formatado. Isso é um recurso nativo do Laravel. Acontece que, neste caso, você está quebrando o S do Solid, porque aí você está colocando mais uma responsabilidade no seu model. O model, a responsabilidade dele é obter os dados no banco de dados e devolver, ok? Formatar os dados não é responsabilidade do model.
e também não é responsabilidade da view. Por isso, o padrão presenter se faz tão útil, tá legal? E aí, aqui no model, o que, que a gente vai deixar a nossa classe para fazer? Nós colocaremos o quê? Os nossos relacionamentos, ou data mutators mesmo, mas alguns que sejam relevantes para informação antes dela ir para o banco de dados, e não quando sai do banco de dados e vai para a view. Para isso, nós temos algo muito mais eficiente. Então, só para finalizar, só para reforçar a importância dos presenters, olha só que legal. Eu vou criar aqui um novo arquivo chamado base presenter. E aí eu vou dizer abstract class base presenter. E aí eu vou trazer para cá o created at. Só ele. E aí eu vou tirar daqui o use presenter. E aqui, ao invés de estender o presenter, ele vai estender o base presenter, que por sua vez estende o presenter. Então, eu só joguei a implementação nível acima. Por quê? Agora eu vou colocar todos os novos presenters vão estender o base presenter, e como todas as minhas tabelas possuem o created at, eu vou contar a partir deste momento com esta propriedade já formatada para um formato mais amigável para o meu usuário. Ou seja, se eu tiver 50 presenters, eu não preciso repetir esse código. Eu já acabei de fazer uma abstração. E isso, primeiro eu vou ver se continua funcionando. Continua. Isso não seria possível de jeito nenhum se a gente estivesse colocando esse tipo de lógica na view. Tá bom? Então este é mais um recurso que vai lhe permitir ter uma base de códigos bem bonitinha, bem arrumada e que não vai lhe fazer perder cabelos no futuro. Eu vou parar aqui o compartilhamento, trazer de volta a tela aqui para nós, e agora nós vamos bater um papo, pois eu acabei neste momento a minha apresentação. Então eu espero que vocês tenham gostado e eu estou pronto para responder perguntas. Vou só tomar um gole d'água aqui. Vocês ainda estão por aí? Estão todos silenciosos? Alô, alô? Ah, o chat está bloqueado. Alguém bloqueou o chat? Deve ter gente desesperada aí. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Chat. Ok. Legal. Agora sim vocês podem voltar a falar comigo no chat. Estava bloqueado, isso mesmo. Provavelmente o pessoal do Treinaton que bloqueou por algum motivo. Legal. Então, esse era o conteúdo que eu gostaria de passar para vocês. Eu estou com a sensação aqui que eu atingi o objetivo. E eu vou responder as perguntas. Quem quiser, quem tiver interesse na resposta das perguntas pode ficar. Mas quem quiser ir embora, fica aí o meu agradecimento. E se gostou da minha aula, não se esqueça do meu curso. Eu costumo dar uma aula assim tranquila, descontraída e sempre. Tá legal? Vamos lá. Perguntas. Deixe-me ver aqui. Ok, o Rafael só deu um toque que o link do GitHub estava errado. Mas se você... É um link público. Então, se você tiver com problema, isso vale para todos, não só para o Rafael de Almeida. Se você tiver com problema em acessar o link que eu passei, github.com/vedoveli. Esse repositório deve ser o primeiro da lista, porque é o que eu criei por último, tá legal? Então, tá muito fácil.
Obrigado pelo toque. Tatiane. Olá, Tatiane. Foi você quem participou do meu curso na Novatec? Vamos lá. Esse gerenciador de banco é só para Mac ou tem para Windows Linux? Você diz o SQL Pro? O SQL Pro, que eu saiba, ele é somente para Mac. Tá? Quando eu utilizo o Windows, o que é quase nunca, eu utilizo o HiD SQL. Vamos lá, Tatiane, de novo, falando ainda do SQL Pro. Vi aqui que é o SQL Pro para Mac. Tem algum similar para Windows? Olha, no Windows tem o HiD, que é H-E-I-D-I, que ele é muito melhor que o SQL Pro. Ele só não é tão bonitinho. Mas eu gosto muito do HiD SQL. Legal. O Ricardo Ulrich Bonfim. Quando eu tenho uma data apresentada por presenter em um form, ao salvar os dados do form, como fica o valor? Veja, de qualquer forma, tendo ou não o presenter, o seu usuário, você espera que o usuário coloque a data num formato que ele está acostumado a usar. E você, sendo um desenvolvedor cuidadoso, você vai colocar uma máscara no campo do formulário. Então, cabe a você, desenvolvedor, tratar esta data antes de salvá-la no banco. Isso não é papel do presenter. Tá legal? O presenter é do banco para fora. Da view para dentro, você trata em outro local. Provavelmente no seu controller. Ou então, neste caso, você coloca um data mutator no seu próprio banco de dados. Do banco de dados, não. No seu model, desculpa. Tá legal? Ok. Só um pouquinho que eu tô meio perdido aqui na interface nova. Eu vou ter que atualizar o... Vou ter que atualizar a tela, vai aparecer que eu saí. Não se assustem, tá legal? Deixa eu só parar a gravação aqui. Ok, eu voltei e a quantidade de perguntas na janela diminuiu. Tinha 6, agora tem 2. Se eu não responder a sua pergunta, eu peço que faça novamente, tá bom? Eu acho que eu me atrapalhei com a janela e acabei marcando como respondidas perguntas que ainda não estavam. Então eu peço desculpas, faça a pergunta novamente. Eu vou responder a pergunta do Ervino Müller. Ved, os repositories e services eu coloco num namespace. Os presenters precisam obrigatoriamente estar no mesmo namespace? Eu acredito que seja o final da frase que ele não teve a oportunidade de completar. Não, você pode criar quantos namespaces você quiser, tá? Nas minhas aplicações, eu não vejo necessidade de ter além de um namespace. Geralmente eu tenho um só. Deixa eu voltar aqui à gravação. Legal. Então, normalmente eu tenho apenas um namespace. Então, se você quiser criar um namespace específico para isso, se a sua organização pedir isso, faça. Não há nenhum problema. Tá legal? Vamos lá. Leandro Henrique dos Reis. No caso, o presenter se perde no caso de usar o Laravel apenas para back-end? Você diz no caso de criar uma API, tenho certeza. Sim, nesse caso,
sabe que eu não sei? Porque veja, o presenter ele está intimamente ligado às views. Se você está retornando JSON, ainda assim é desejável que você retorne os dados formatados. Ou não? Eu acho que não. Porque o JSON ele costuma ser uma representação fiel do que você tem no banco de dados. E cabe ao desenvolvedor que está consumindo a sua API tratar da formatação dos dados. Então, eu vou responder o que eu faria. Neste caso, eu não utilizaria o. Eu tô que nem bobo falando aqui, eu tô falando para ninguém, tava no mudo. É... Desculpem. Ok. Eu perdi algumas perguntas aqui. Eu acabei me atrapalhando, marquei perguntas como respondidas, quando na verdade elas não estavam. Então, se eu não responder a sua pergunta, eu peço que você faça novamente. Tá bom? Então, eu vou responder aqui uma pergunta do Leandro. Leandro Henrique dos Reis, ele perguntou: Ved, no caso, o presenter se perde, no caso de usar o Laravel apenas para back-end, eu acredito que você aqui está perguntando se quando você utiliza o Laravel para desenvolver uma API, certo? No caso de uma API, você está desenvolvendo, você está devolvendo JSON, você não precisa das views. E realmente, você não precisa do presenter pelo seguinte, geralmente o JSON ele é uma representação fiel do que se tem no banco de dados. E cabe ao desenvolvedor que está consumindo a sua API tratar da formatação. Então, eu, Vedovelli, não utilizaria o presenter ao desenvolver uma API. Tá? Eu guardo esse recurso só para quando eu estou desenvolvendo uma aplicação que contenha views. Legal. Deixe-me ver aqui. As perguntas não estão entrando em ordem e isso está me confundindo. Vamos lá. O Tiago disse: Não sei se foi falado a respeito no início da aula, mas gostaria de saber, se não for fugir muito do escopo, quais as principais mudanças do Laravel 5 para o 5.1. Eu peço desculpas, mas eu não vou responder isso agora. Mesmo porque isso tem lá na documentação. É questão de ler e ver o que mudou, tá? E realmente eu não tenho como explicar tudo porque eu não usei tudo que mudou de um para o outro. O que eu posso dizer é que a mudança não foi impactante, tá bom? Então, mais uma vez, eu peço desculpas. O Vitor, sempre o Vitor. Ved, no Model Product definimos que para usarmos uma trait do presenter. E logo abaixo você define o presenter como Webinar Presenter Product Presenter Class. Poderia também definir o Product Presenter no Uses. Cara, eu não entendi a sua pergunta, ela está meio confusa. Na verdade, o que não dá, eu até entendi, o que não dá é para eu ler de uma forma que as pessoas entendam. Mas eu acho que o que você quis dizer é o seguinte: se eu não posso colocar o include do meu presenter e depois lá embaixo, para ficar mais limpo, só colocar o presenter product presenter dois pontos class. Sim, pode. Tá? É que eu não tenho costume. É só isso. Legal. Deixe-me ver aqui. Essa aba de perguntas e respostas ainda não está funcionando bem, tá? Então, assim, eu estou marcando as perguntas como respondidas, elas não estão saindo e eu tenho certeza que tem perguntas novas que não estão entrando. Então, eu vou responder uma pergunta do Daniel e depois nós vamos para o chat e eu gostaria que vocês fizessem suas perguntas ali, tá bom? O Daniel Lima perguntou: seria fora dos padrões retornar conteúdo HTML no presenter? Eu não retornaria, mas eu não abomino essa ideia. Ou seja, se retornar um HTML a partir do presenter for facilitar muito a minha vida, eu retorno, tá? Eu concateno com o string ali e retorno, sem problema. Mas isso é uma coisa minha, tá? Por definição,
HTML vive na view, dados vivem no PHP, tá? Mas se for, aí você precisa fazer uma análise crítica da situação. Se for se for facilitar a sua vida, faça. E isso vale para tudo, não só para o presenter, tá legal? Então vamos lá, vamos para o chat agora. Já tem aqui. Ok, o Leandro está dizendo que não sabe se a pergunta dele foi respondida, porque ele caiu. E ele perguntou se no caso do presenter se perde no caso de usar o Laravel apenas para back-end. Eu respondi que sim. Se você está desenvolvendo uma API, não faz sentido você formatar os dados antes de devolver o JSON, porque esse papel é do desenvolvedor que está consumindo a sua API. Tá legal? Então vamos lá. A próxima. Cara, tá difícil. Eu gostaria de pedir para só usar o chat para fazer perguntas, tá? E mesmo que seja para me agradecer, eu já me sinto agradecido. Porque senão as perguntas vão subindo e eu não consigo acompanhar. Eu tenho certeza que tudo isso vai ser corrigido. Vamos lá, o Ângelo Biscola. Pergunta boba de Laravel. Qual a diferença entre duas chaves e uma chave e duas exclamações no Blade? Um faz o escape dos caracteres especiais e o outro não faz. O Fábio Guimarães perguntou: posso converter um campo do tipo 0 ou 1 para retornar um checkbox checked ou não checked, dependendo do status 0 ou 1? É uma boa prática fazer assim? Não é questão de boa prática, é a única forma que você tem para fazer. E se você estiver utilizando a classe form do Laravel Collective, basta só você passar a variável para o form checkbox e ele vai marcar e desmarcar automaticamente para você. Então isso já nem tem a ver com presenter, por exemplo. O Mário Melo disse: é bem o conceito do decorator, certo? Sim. Estou migrando do trabalho sem framework e estava buscando justamente esta solução. Fico feliz então que você tenha encontrado. Cara, o Cristiano Barbosa perguntou: Laravel com Cooksdo. Que palavra difícil. Não sei do que se trata. Nunca. É a primeira vez que eu vejo essa palavra. Cooksdo. Bom, se alguém tem mais alguma pergunta, eu peço que faça. Eu acho que eu respondi todas. Ok, o Ervino Miller. Os repositórios e services eu não coloco num namespace separado. Os presenters precisam obrigatoriamente estar? Ah, eu tinha respondido essa pergunta, mas eu não tinha lido com atenção. Então agora eu vou responder direito. Se você não coloca os seus repositórios e services num namespace separado, você pode continuar trabalhando da forma que você está acostumado. Da mesma forma que o presenter é uma classe qualquer, um repositório também é, um service também é. Então, coloque no lugar que você está acostumado. Não precisa, o presenter para funcionar não precisa estar num namespace separado. Essa é a sua resposta. Legal? Beleza, mais perguntas. Não tem perguntas? Ótimo, então eu vou descansar. Pessoal, espero que tenham gostado. Eu gostaria de finalizar dizendo que eu tenho utilizado este presenter nos meus projetos todos. Legal? Sim, agora pode agradecer. Legal. É... E... e é isso aí. Obrigado por ter assistido. Eu pretendo fazer mais alguns eventos desse tipo. Pretendo lançar também mais screencasts. E mudando um pouquinho de assunto, eu finalizei hoje um aplicativo que será a base de uma série de screencasts de front-end. Então eu vou fazer em cima do Vue, tá? Assim, como construir uma interface bastante rica utilizando
o Vue.js consumindo uma API que vai retornar JSON. Então deve dar aí entre 8 e 10 aulas. Vou fazer um negócio bem tipo o que faz o Jeffrey Way lá no Laracast. Eu estou fazendo uma experiência e isso em novembro vai virar um curso. E aí eu vou integrar com o Laravel, Vue e Browserify num curso aí de 2 aulas, 2 sábados, 4 horas. Essa é a minha intenção. Vedcasts, eu acho que eu não tenho moral para criar um Vedcasts, pelo menos ainda não. Acho que se eu trabalhar um pouco mais eu chego lá. E é isso. Então, obrigado, boa noite. Desejo uma boa semana para vocês. Obrigado. Legal. Fiquem bem.